Capítulo 407, O Mistério da Galáxia Escorpião. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Urhanshi, X e Unimingia também sentiram as mudanças em Liamei. A conexão que existia entre suas almas não era algo que poderia ser freado pelo espaço e muito menos pelo tempo. Enquanto isso, devido à imensa pressão desencadeada pelo avanço de Liamei, os milhares de poderosos deste planeta acordaram de seus devaneios. Até mesmo aqueles perdidos no cultivo a portas fechadas, que haviam se fechado por décadas e alguns até séculos, foram forçados a sair. Era como se fosse uma afronta a esta presença alguém não a contemplar e a admirar. Liamei exalava um poder assustador, como se olhar para ela era observar o nascimento de todas as estrelas ao mesmo tempo. Morram. Assim que as palavras saíram de seus lábios, os poucos que sobreviveram ao seu ataque anterior, foram engolidos por um mar de chamas, que se estendia por dezenas de milhas. Nem mesmo as nuvens do céu foram poupadas. Por um instante, parou de chover em todo o continente. Então, alguns segundos depois, ela retornou ao seu modo normal. Ela estava um pouco ofegante, afinal, havia usado muito Ki e fez uso de grandes movimentos após ter rompido. Sendo assim, o fato de seu cultivo ainda não estar completamente sólido a impedia de estar em seu melhor. Parabéns! Uma voz soou ao lado de Liamei. Obrigado! Respondeu ela ofegante. Vamos indo. Acredito que daqui a pouco eles estarão aqui. Urhanshi. Sim. Liamei então tocou o ombro de Urhanshi e ambas dispararam através do espaço. Não demorou muito para elas chegarem no local onde haviam colocado a plataforma de teletransporte para retornar ao continente Zau. Elas rapidamente entraram no local e ativaram a formação, reaparecendo em um piscar de olhos no continente Zau. Todavia, elas não pararam, e assim que chegaram, pegaram um cristal translúcido e colocaram em um local da formação. O cristal foi absorvido, como se tivesse derretido e se infiltrado na rocha. Liamei engoliu uma dezena de pílulas para reabastecer o Ki-fogo e assim que a plataforma foi ativada, ela e Urhanshi partiram para o próximo planeta. Elas repetiriam o plano em vários planetas. Enquanto isso, em um local distante, dentro da galáxia Leão, havia um grupo de poderosos, sentados ao redor de uma grande mesa. Na ponta havia um senhor idoso, sua aparência fazia parecer que há muito tempo havia atingido seus 100 anos. Sua pele enrugada e sua aparência esquelética, o deixavam com um ar moribundo, porém, ao olhar nos olhos deste homem, era possível ver algo muito profundo, como se o tempo ainda lutasse para corroer sua vida. A derrota era inevitável, mas a batalha duraria muito tempo. Além disso, sua presença era singular, quase como se ele não estivesse presente, apenas uma vaga sensação de sua presença irradiava de onde ele estava sentado, como se os demais não fossem fortes o suficiente para senti-lo. A galáxia Escorpião está mais fraca do que nunca, disse um outro homem idoso e de aparência avançada. Foi o que pensamos há milhares de anos. E olha no que deu. Nesse momento, o olhar de várias pessoas foi até o idoso na ponta da mesa, o qual tinha um braço a menos. O rosto de todos pareceu escurecer e uma sede de sangue colossal permeou todo o local. Todavia, todos se acalmaram quando uma leve brisa varreu o local, porém, nela havia um terror descomunal, que fez a espinha de todos tremer. O passado é o passado. Foi infelicidade nossa, não previmos um movimento daqueles. Lembrem-se. O pior inimigo é aquele que perdeu as esperanças de sobreviver. Disse o idoso. Majestade Karzan. Eu tenho grande convicção de que desta vez não falharemos. Eu investiguei intensivamente a região e obtive informações preciosas. Quem falou era um homem corpulento, seu corpo era todo coberto por uma armadura negra e cheia de espinho, seus olhos eram vermelhos e profundos. Oh! Diga-me. Golfeng. Karzan. Rapidamente as demais pessoas da mesa moveram seus olhos para o homem com a armadura.
Alguns de meus espiões na Associação Intergaláctica de Alquimistas me disseram que houve ocorrências repentinas na abertura do Cemitério das Eras. Golfeng. HM. Eu pensei que a este momento já teria acabado faz tempo. Quem falou agora era uma mulher, alta e magra, seus cabelos negros desciam até os ombros e ela usava uma maquiagem pesada de mesma cor, seus olhos eram negros e carregavam uma grande frieza. Realmente. Xiren Li tem razão. Ainda não terminou. Amém. Não? Um dos meus espiões que ficou fora e não entrou no local, me avisou que até o momento, ninguém voltou da dimensão espacial, não só isso, mas o portal continua aberto, mas ninguém consegue entrar também. Golfeng. Oh. Explique melhor. Karzan pareceu interessado. Pelo que parece, desta vez ocorreram várias coisas estranhas. Um garoto chamado Kali demonstrou um talento excepcional, tão grande que Kongwei ofereceu a chance de ele se tornar um alquimista divino após o fim da competição. Golfeng. Kali. Raiu. Sim. O talento dele é algo que nem mesmo nós já presenciamos. Ele tem 20 anos e está no Dao da Alma. Em uma investigação mais extensa, eu soube que seus feitos datam de pouco tempo atrás. Golfeng. Oh. Você quer dizer que talvez ele tenha encontrado algum tesouro? Raiu. Se for isso, explica o motivo de que até há alguns anos não aparecer muito. Afinal, um gênio nasce um gênio. Xiren Li. Você está certa. Mas errada ao mesmo tempo. Karzan. Ela ficou surpresa com as palavras do rei Karzan, um cultivador no Dao do Supremo Santo e uma das maiores potências de toda a galáxia Leão. Já os presentes, todos eram seus conselheiros e generais de guerra, todos no Dao do Santo Rei. Existem muitos gênios pela existência. Encontros fortuitos são a marca de um gênio. Ninguém que fica forte, seja da noite para o dia, pode ser chamado de lixo. Ter sorte também é uma forma de genialidade. Afinal, é como se os céus o amassem e entregassem as melhores ocorrências. Karzan. Suas palavras eram reais. Urhanshi, Liamei, X e Yun, Limbo e Mingia, não eram menos geniais ou menos poderosas por receber dezenas de itens de Lishang, ou habilidades de cultivo, ou qualquer outra coisa que seja, não, isso faz parte de sua própria genialidade. A sorte de Lishang é a sorte delas, o céus as agraciou com um marido exemplar e um filho excepcional. Sendo assim, Karzan estava totalmente certo, um gênio é um gênio, seja ele da forma que for, afinal, quem tornou lei que existe apenas um tipo de genialidade? Quem afirmar isto, é apenas um tolo que não consegue enxergar a grandeza e a profundidade do Dao marcial. Obrigado por seus ensinamentos, Majestade. Disse Xiren Li com uma leve curvatura de sua cabeça. Karzan assentiu para ela e voltou seu olhar para Golfeng. Continue. Karzan. Bom, eu realmente não sei o que ele conseguiu. Todavia, várias fontes disseram que ele exala uma aura antiga e quase primordial. Eu acredito que ele tenha alguma herança ou linhagem antiga dentro de seu corpo. Golfeng. Oh. Será que ele conseguiu uma das 4 heranças supremas? Amém. Você é louco. Que tipo de ser, estando no Dao da Alma, poderia suportar qualquer uma das 4 heranças supremas? Mesmo alguém no Dao do Esclarecimento acharia dificuldade em suportar a carga de tal poder. Raiu. Pensem bem, as palavras de Amém fazem sentido. Que outra explicação haveria para um garoto se tornar alguém tão poderoso em tão pouco tempo? Panchal. Se ele tem 20 anos, provavelmente deparou-se com tal habilidade há alguns anos atrás, já que ele é um alquimista soberano, mesmo com as heranças ele ainda precisaria de uns 8 a 10 anos para atingir o nível que está. Sendo assim, nesta época, ele provavelmente estaria no Dao da integração, seu corpo seria implodido. Golfeng. HM. Talvez seja uma das 16 heranças secundárias.
Xiren-Li. Para ser sincero, ainda tenho minhas dúvidas. Eu aposto em uma das 32 linhagens antigas. Golfeng. As 4 heranças supremas eram o real objetivo da galáxia Leão. Que tipo de tolo atacaria uma galáxia inteira apenas para expandir seu território, mesmo que isso fosse benéfico? O preço para tal movimento era colossal, a perda de trilhões de vidas não era um preço baixo. Além disso, Tarzan perdeu um braço em sua última batalha, mas ainda queria continuar sua investida, ou seja, ele obviamente não estava atrás de apenas mais um pedaço de espaço. Na realidade, algo que poucas pessoas sabiam era que havia um tesouro imenso na galáxia Escorpião. Toda galáxia, por menor que seja, tem algo chamado singularidade em seu centro, um ponto com uma densidade que tende ao infinito, onde todas as estrelas, planetas e sistemas solares giram ao redor. As singularidades foram as primeiras coisas a aparecerem quando o reino mortal foi criado, e o mesmo era nos demais reinos. Elas eram locais que sugavam tudo, nem mesmo aqueles no ápice dos reinos poderiam se aventurar além de seu horizonte de eventos. Todavia, a singularidade da galáxia Escorpião era diferente. Ela era extremamente fraca, mas conseguia manter uma quantidade colossal de estrelas girando ao seu redor devido a uma estranha energia que vazava dela. Porém, apenas alguém no Dao do Supremo Santo poderia sentir tal energia. Ela era a energia espacial. Ao atingir o Dao do Supremo Santo, o aumento da capacidade sensitiva era elevado de tal forma que o cultivador poderia sentir algumas energias, a primeira delas sendo a energia espacial, já que ela é uma das mais abundantes da existência. Todavia, não havia explicação alguma para tal ocorrência, não fazia sentido algum a emissão de energia espacial de uma singularidade. Sendo assim, a galáxia Leão passou milênios investigando o local. Ela finalmente chegou a uma conclusão surpreendente. A galáxia Escorpião inteira era uma imensa formação. Quem quer que tenha criado esta formação, era alguém com uma força além da imaginação. Apenas alguém que pisou nos patamares mais elevados do caminho marcial teria a capacidade de moldar uma galáxia ao seu bel prazer. Quando notaram isso, viram que a formação era dividida em 128 estágios. Cada estágio era feito com um anel de estrelas, as quais tinham planetas girando ao seu redor e estes tinham suas luas. Ou seja, havia 128 anéis estelares, cada um com aproximadamente 2 bilhões de estrelas. Segundo o grupo que descobriu a formação, eles disseram que a formação era ativada periodicamente, onde a cada espaço de tempo, aleatório, alguns locais eram bombardeados com quantidades imensas de energia espiritual e energia espacial. Estes locais que passavam por tal evento, recebiam dezenas de bênçãos. Era preciso entender que a descoberta ocorreu há 3 milhões de anos, mas naquela época, as forças de ambas as galáxias eram grandes demais para que uma batalha pudesse ocorrer sem destruir tudo. Sendo assim, as coisas foram se acalmando, até agora. De qualquer forma, a maior ambição, eram as ditas 4 heranças supremas, 8 heranças espaciais, 32 linhagens antigas, 64 linhagens caóticas e as 128 linhagens mágicas. Isso foi algo sentido por todos os poderosos milhões de anos atrás. Eles sentiram que em um determinado dia, 4 imensas fontes de poder aparecerão pela galáxia Escorpião. A sensação era descomunal e a presença lembrava a dos deuses. Muitos pensaram ser um ataque de proporções dimensionais, mas nada ocorreu. 10.000 anos depois, uma nova onda de poder foi sentida, desta vez eram 8, um pouco mais fracas que a anterior, mas ainda eram extremamente poderosas. Então, 20.000 anos depois, uma nova aparição foi sentida, desta vez eram 32 fontes de poder e 40.000 anos depois 64, e por último, 128 fontes de poder. Segundo os antigos, as 4 primeiras fontes de poder vieram carregadas com a energia presente em 1 bilhão de sóis, o suficiente para pulverizar qualquer ser. Além disso,
Cada fonte tinha uma presença própria, quase como uma consciência. Além disso, havia a estranha sensação de que ela poderia ser obtida, como se a formação jogasse um tesouro para que todos pudessem correr atrás. Elas ficaram conhecidas como as 4 heranças supremas. Todavia, devido à escala de poder, foi impossível distinguir em que parte da galáxia as fontes estavam e mesmo após tantos milênios de procura, nada foi encontrado. Já as 8 fontes vieram carregadas de uma energia espacial extremamente pura e com a mesma sensação da primeira, por isso todos as chamavam de heranças espaciais, acreditando que era a herança alguma fera especializada no uso do espaço. As outras, todos acreditaram ser linhagens, pois não tinham a presença e características de uma herança. Além disso, diferente das heranças que eram difíceis de serem guardadas, as linhagens podiam ser absorvidas através do consumo do sangue e este podia ser preservado por centenas de milhões de anos. De qualquer forma, tudo era baseado em especulação. Porém, os pensamentos deles não estavam errados, a galáxia Escorpião era uma grande formação e realmente havia tais heranças e linhagens. Então, a tentação era colossal. A única coisa que era visível, era que havia 4 áreas da galáxia que eram especiais. Elas ficavam diretamente na direção norte, sul, leste e oeste. Era uma área desde a singularidade e se estendia até as fronteiras da galáxia. Nestas faixas, o que era extremamente abundante, a vida era próspera, mas o mais incrível era que periodicamente, rajadas de energia espacial, Ki mundial e os 5 tipos de Ki eram ejetados por aquela área. A pureza destas rajadas era perfeita, e se fossem criadas formações menores, copiando a formação galáxia Escorpião, seria possível fazer toda essa energia ser acumulada e usada para o cultivo. Era por esta razão que tal local era tão valioso para um cultivador no Dao do Supremo Santo, afinal eles usam o Ki mundial e as 5 transformações da natureza para cultivar.